sou o Fernando Ewald, eu sou natural de Divinópolis, sou aí da terra de Divinópolis, e passei por várias empresas, né? Trabalho com TI há mais de 26 anos, e hoje eu trabalho como Cloud Solution Architect, e um dos meus focos é ajudar a empresa a atingir mais, né? Entender, muitas empresas têm dúvidas de como usar o cloud, ou como usar ambiente híbrido, de computação híbrida, e principalmente a segurança, né? Hoje nós vamos falar bastante sobre segurança, não sobre só cloud computing, mas a maior parte dela é sobre segurança. Então, como você pode ver se sua empresa está pronta, né? Ou se ela está segura. Então, eu vou passar algumas ideias do que verificar. Muitas vezes tem inimigos invisíveis aí, que a gente não sabe nem onde está, né? E como que a gente faria para solucionar esses inimigos invisíveis, né? Hoje eu moro no Texas, em Austin, e vamos ver se a gente consegue essa apresentação boa aí para vocês, tá bom? Eu gosto de uma apresentação mais interativa, então, se vocês tiverem dúvida, enquanto eu estiver apresentando, pode levantar a mão e perguntar, a gente pode fazer isso, e eu também reservei 20 minutos para falar no final. Então, fique à vontade para levantar a mão e perguntar, acho que o Roger vai ficar monitorando, alguém vai ficar monitorando o chat aí, e me interrompa se quiser mandar pelo chat, ou levantar a mão no meeting aí que a gente faz, tá bom? Ok, mas eu acho que pode levantar a mão sim, a gente quer ouvir, mas eu sugiro que o Fernando explique um pouquinho, que ele vai ter um tempinho no final para as perguntas. Pessoal, valoriza essa presença do Fernando, porque é raro, tá? É difícil trazer ele aqui, o Fernando é muito modesto, o conhecimento dele é muito superior a tudo que ele falou, eu conheço o Fernando não pode falar quantos anos não, então assim, tem muito conhecimento prático, assim, um dos engenheiros mais conhecido e conceituado em termos de cloud que eu conheço no mundo, tá? Então assim, aproveite bastante, porque é uma raridade você ver uma apresentação dele. Obrigado, Fernando, por receber o nosso convite, tá bom? Agradeço muito e, por favor, é todo o seu espetáculo. Obrigado, Roger, obrigado pela oportunidade. Então, hoje o dia e o foco nosso vai ser segurança da informação, o pilar da transformação digital, né? Então, o que eu queria trazer aqui, independente se você trabalha numa empresa de software ou se você trabalha num negócio final, é entender alguns pontos que podem estar escuros. Então, eu gostaria de começar com 5 perguntas que a gente tem que fazer rotineiramente. Vocês têm que fazer essa pergunta, eu ia falar toda semana, se vocês puderem fazer essa pergunta toda semana, vai ajudar a segurança do seu ambiente, vai te ajudar a ter um ambiente muito mais seguro, tá? Um teste rápido da maturidade do seu ambiente seria entender quais são os 3 sistemas mais críticos. Eu trabalho muito com o conceito de workload, né? Então, quando a gente vai pensar na segurança, uma segurança que é customer facing, ó, que é para o usuário final, tem segurança diferente do pessoal do seu financeiro, tem diferente do pessoal de operações. Então, a ideia é que você entenda quais são os sistemas críticos para que você possa aplicar a segurança nesses sistemas críticos, tá? E controlar todo o acesso. Outra pergunta muito comum, quem tem acesso administrativo hoje, né? E como nós validamos esse acesso? Isso aqui é um ponto muito comum e eu vejo em muitas empresas. Eu trabalho com várias empresas e, sem dúvida, é o ponto principal. Por quê? Você contrata um vendor para fazer um terceiro, né, para fazer uma implementação no sistema, e você permite acesso a ele. Como que você faz esse controle? Como que você valida se no final o que ele fez foi entregue? E outro ponto, quando ele terminou o contrato com você, como você controla que ele foi negado o acesso no sistema? E isso também estende para os seus colaboradores. Você tem um processo claro quando você contrata alguém, quando você desliga alguém? Tá? Isso é uma coisa que eu vejo muito comum. Às vezes, empresas que o funcionário foi demitido há 2, 3 anos e o usuário ainda está ativo, inclusive com acesso a VPN. Então, isso é um ponto extremamente crítico, né? A ideia aqui no final é que você, em alguns minutos, consiga identificar pelo menos o que é mais crítico para tentar solucionar esses pontos, tá? Quais dados, né, estão expostos do cliente, parceiro ou para a internet? Como você expõe esses dados? O que você usa de segurança? Eu tenho um caso de uma empresa, eles tinham mais ou menos 2.000 servidores. Desses 2.000 servidores, contando on-premise, né, que é no data center deles, e no cloud,
eles tinham mais ou menos 1.000 servidores que tinham IP público direto na máquina. Imagine o quanto de vulnerabilidade que causa isso, né? Com o IP público direto numa máquina, você não passa por regra de faro, você não passa por nada. Então, isso é uma preocupação que você tem que ter constante. E é um processo que você tem que auditar o tempo inteiro. Por quê? Isso muda de acordo com o dia. Você contratou uma equipe nova, vai fazer um deployment novo, eles podem colocar toda a sua segurança em risco, tá? E outra pergunta, quanto tempo levamos para detectar, conter e recuperar esse acesso, né? Por exemplo, teve um problema de segurança, quanto tempo você levou para detectar? Muitas vezes o que acontece, a pessoa já tem acesso ao sistema por mais de 30 dias, e logo depois ele tenta acessar e você descobre 30 dias após o que ele já tinha feito tudo, né? Então, é muito comum ter esse tipo de problema, né? E qual o risco mais importante que escolhemos para aceitar agora? Por quê? Isso aqui é um ponto extremamente importante. Quando eu vou falar de segurança em empresa, muitas vezes falam, nossa, mas nós temos 20 pontos, eu não sei nem por onde começar, entendeu? Então, esse é o ponto mais importante. Por quê? Para solucionar o problema, você vai ter que eleger quais são os riscos que você deseja aceitar e quais os riscos que você tem que mitigar agora. Por exemplo, não é porque tem uma vulnerabilidade de sistema operacional que você tem que saiu ontem, que você tem que aplicar na hora, enquanto você tem, por exemplo, vários usuários com acesso de administrador que nem existem mais na sua empresa. Então, você tem que alancar quais seriam os principais pontos para escolher. E alguns riscos você vai correr. Por quê? Deixar a vulnerabilidade, claro, é muito crítico. Mas você pode corrigir na sexta-feira, por exemplo, enquanto usuários com acesso indevido tem que ser eliminado o quanto antes, porque esse sim representa um grande risco. E aí, quando a gente vai para uma pequena e média empresa, né, um incidente cibernético pode representar o quê? O risco da continuidade. A empresa simplesmente pode desaparecer. Por quê? Quando é afetado, você tem uma exposição, por exemplo, de cliente ou de dados, ou às vezes alguém invade e pega toda a sua base de cliente, vai afetar diretamente você. Por quê? Vai afetar a sua venda, o seu faturamento, a sua logística, porque às vezes vão parar todo o seu sistema de logística, e como que você vai fazer isso? Aqui, o pessoal da Belesoft tem muita gente que trabalha com transporte, né? Então imagine você parar todo o seu sistema de logística. Isso criaria um ponto gigantesco para quê? De prejuízo para o seu usuário. Eu tive o caso de uma empresa de transporte aéreo, e eles tiveram um problema desse. E o que aconteceu? Ficou uma noite inteira sem conseguir fazer shipping de aviões no principal local deles. Então não conseguiram colocar carga dentro dos aviões. Isso representou 10 milhões de dólares em prejuízo. Uma noite. Então imagine para você ver, um sistema completamente crítico. Aí eu fui fazer, porque eu entro depois, né, deixo o pessoal de suporte resolver o problema, e eu entro para entender o que aconteceu e por que aconteceu, né. Quando eu entrei lá nesse ambiente, eu fiquei surpreso porque não tinha sistema de redundância, não tinha um sistema de disaster recovery, né, não tinha zonas espalhadas. Então isso causou um grande problema no sistema de logística deles. E o que aconteceu? Abalou todo o sistema de clientes e parceiros. Como vocês sabem, tem empresas desses de logística, você faz o contrato para entrega no próximo dia de manhã. O que aconteceu com todas essas encomendas? Não foram entregues. Muitos deles têm o quê? Contrato e multa se não entregar a tempo. Então, além disso, eles tiveram um problema financeiro. Tá? E outro ponto. Você teve um sistema crítico, um problema crítico, o que vai acontecer? Você vai ter que resolver aquilo de forma rápida. Você vai ter que contratar consultores, que normalmente vão estar com os preços lá em cima, porque você vai ter que pular e colocar a sua empresa em prioridade. E isso vai trazer um preço maior, porque você tem esse premium da pessoa te atender na hora, você vai precisar pagar, né? E a sua responsabilidade, porque você tem toda essa questão legal, tem a lei de proteção de dados, né, aí no Brasil, que a comunicação e decisão de liderança, muitas vezes aconteceu um incidente, às vezes nem afetou os seus clientes, mas devido à lei você tem que comunicar, olha, tivemos vazamento de dados. E isso traz o quê? Esse mau sentimento para o seu time. Então,
Nós temos que mudar isso. Nós temos, acho que aqui o ambiente é bem misto, né? Com empresários, donos de negócio e o pessoal da tecnologia. Nós temos que ter um alinhamento entre os dois. Por quê? O empresário vai ser quem vai definir o impacto. Você vai explicar, olha, esse sistema crítico, se parar, nós vamos ter esse impacto. E o empresário ou o gestor vai falar, se parar esse sistema, eu vou parar meu faturamento. Se parar esse sistema, eu vou parar minha produção. O que for que ele faça, entendeu? E o time de TI vai trabalhar em conjunto para fazer o quê? Desenhar essa resposta do sistema, entendeu? Então, vocês têm que trabalhar em conjunto. Então, quanto tempo podemos parar? Porque não existe sistema que é 100% disponível, tá? Normalmente, a gente trabalha lá, dependendo do workload, 99% online, 99.9, 99.99. Só que a cada vez que você aumenta esse 9 para aumentar a sua disponibilidade, o que acontece? Aumenta o custo. Tá? Então, por isso que tem que ser definido com a empresa, até onde você quer suportar o risco, até quanto tempo você pode e até quanto você quer investir. Por quê? Você pegar um sistema, por exemplo, de agendamento de sala de reunião e colocar ele com 4 9s, né, 99,99%, não faz sentido, porque é muito caro. Mas você pegar o sistema crítico, onde chega os pedidos dos seus clientes e colocar com 4.9, é extremamente importante, porque você reduz as chances de um cliente ficar indisponível. Então, nós temos que balancear justamente isso, né? Qual dado não pode vazar? Isso aqui é extremamente importante. Onde ficam meus dados críticos? Entendeu? O negócio tem que falar com o time de tecnologia. Nós temos esse tipo de dados que são críticos. Nós temos que proteger. Tá? E com isso, o time de tecnologia vai conseguir fazer o quê? A redução de risco. Tá? De novo, o risco que vamos aceitar, por quê? Tem risco que a gente tem que aceitar. E tem risco que nós precisamos responder. Então, tem que ter essa negociação entre o time de tecnologia e o time de negócio. E quanto de investimento nós temos para reduzir? Né? Para reduzir o quê? O risco. Quanto você está disposto a investir para reduzir o risco? Tá? E como comprovar que funciona? Eu vejo excelentes empresas, tá, que tem um processo de disaster recovery, que tem um processo de backup, faz redundância para cloud, faz redundância entre data centers, e o que acontece? Eles nunca testam. E aí, quando precisa, ninguém sabe como operar. Tá? Então, principalmente, tem que haver um processo contínuo de quê? De teste. Você tem que agendar um teste a cada 3 meses, por exemplo. Tá? Sem essa conversa, o time de TI vai acontecer o quê? Ele vai fazer o que ele aceita, o que vai aparecer mais. E nem sempre o que aparece mais é o que a empresa precisa. É como o governo investe, por exemplo, em infraestrutura, que vai ficar debaixo da terra, ninguém vê. Mas é extremamente importante para que as coisas funcionem. Tá? Então, isso que nós temos que pensar quando vamos. E outro ponto comum que eu vejo nessas empresas, note que eu não estou nem falando de cloud, é todo o ambiente, tá? Quer seja uma empresa de 2 funcionários, 3 funcionários, 10, ou 500 funcionários, ou 200 mil funcionários, por exemplo. Todas elas passam por esse mesmo ponto. O quê? Muita gente confunde vulnerabilidade, ameaça e risco. Eles não são sinônimos. Por quê? A vulnerabilidade representa o que está aberto, o que você está exposto. Então, seria como você passasse na frente da casa e a porta está destrancada. Está destrancada, ninguém mexeu. Tá? A ameaça é quem? Quem fica tentando acessar de algum modo. Enviando phishing, tentando acessar com port scan, tentando fazer um brute force no password da pessoa, né? Tentar quebrar a senha da pessoa, ou então fazer engenharia social para conseguir acesso ao sistema. Né? Então, seria como se alguém estivesse procurando uma porta aberta para entrar. E o risco seria o quê? A chance combinada dessa exploração, que seria essa vulnerabilidade, e o dano causado. Esse é o risco. Por quê? Se eu tenho uma porta aberta e eu tenho a joia dentro, o que vai acontecer? Se você deixar a porta aberta e alguém entrar, você vai pegar a sua joia. Tá? Então, você tem que pensar sempre nesse ponto. Por quê? Isso muda a sua decisão. Tá? Agora, você vai, por exemplo, para uma casa que não tem nada dentro. Tá? Então, muitas vezes, você pode priorizar menos do que aquela casa que tem joia. Então, esse é o ponto importante. Tá?
nós temos que ter bastante ciência de qual seria o impacto. Por isso é importante sempre levar em consideração a análise do workload, né, do componente que executa ali, tá? E cada workload precisa ser proporcional ao risco. Por quê? Fernando. Se você tiver muito risco, o que vai acontecer? Fernando? Oi? Essa história da engenharia social que você falou é algo muito... É algo que deve ser muito focado dentro do TI, né? Eu mesmo trabalho numa empresa de segurança cibernética e o meu setor é literalmente isso. Efetuar, a gente realiza o site para os clientes e eu fico junto com o meu setor, realizando ligações ou mandando e-mails de spam para ver se a gente consegue grab, né, cachear alguma informação privilegiada. E o tanto de informação que a gente consegue de uma maneira tão fácil, às vezes colocando, por exemplo, imitando uma voz de uma menina e colocando um bebê chorando de fundo, é algo assim inacreditável. De urgência, né? Então, isso é uma coisa que está cada vez mais comum. Eu vou falar daqui a pouco que o processo, né, de intrusão mudou muito hoje, né? Antigamente a gente tinha muita preocupação com quem tinha acesso à rede. Hoje a maior preocupação é quem tem acesso à identidade, justamente por causa disso. Você fazer engenharia social é utilizado basicamente em todo lugar. Então, empresas bem estruturadas contratam esse tipo de serviço, que vão fazer... Mas para fazer teste tem que fazer o quê? Educação do usuário. É igual o Pablo Marçal, né, Fernando? O Pablo Marçal que disparava e-mails para conseguir dados. Isso, exatamente. Exatamente. Né? E muitas empresas fazem o quê? Mandam esses e-mails falsos, como tentando fazer um phishing, a pessoa cai, na hora que cai, já armazena e manda aquele funcionário para um treinamento. Aí 3 vezes seguida a pessoa clicou naquele e-mail de phishing, tem alguma coisa errada com o funcionário, tem que chamar para conversar. Né? Então, hoje nós vamos ver que o maior ponto hoje são as pessoas, por causa desse ponto crítico, né? Então, mas não existe uma arquitetura segura que é universal. Não tem como você desenhar uma aplicação que vai ser universal. Então, eu criei um modelo completamente seguro e que vai funcionar para todos. Por quê? Quanto mais você tem modelo mais você tem que investir. Né? Então, você tem que balancear aquele custo para a operação e o custo da aplicação. Nesse modelo ensina a fazer engenharia social, Fernando? Oi? Pessoal, eu vou pedir vocês, pessoal que chegou... Nesse modelo ensina a fazer engenharia social, não? Podemos fazer, sim. A gente pode fazer um modelo desse, que é um dos pontos que eu tenho depois para fazer. Tá? Eu vou pedir ao pessoal continuar. Pessoal que chegou um pouco depois, o Fernando vai expor, pode participar, muito bom, agradeço todo mundo, mas ele vai ter um tempo no final de 20 minutos para responder pergunta e colocar, só para ele não perder a sequência da explicação, tá? Mas obrigado a todos pela participação. Pode levantar a mão que vai participar também. Muito obrigado. Pode ir, Fernando. Beleza, obrigado. Outro ponto, sempre nós temos que ter esse modelo em mente. Se o sistema parar, o que acontece com a sua operação? O que acontece com a sua empresa? Tá? Se for exposto, quem e de onde pode acessar esse sistema? Você tem o sistema exposto para a internet, ou ele é um sistema só da sua intranet, ou você tem toda a segurança ali? E a recuperação, quanto tempo você leva para recuperar? Quanto tempo e dados vocês aceitam perder? Tem sistema que você pode perder 4 horas de informação, que não vai ser tão crítico, mas tem sistema que se você perder 1 minuto, é um desastre, entendeu? Então, esses são os pontos que você tem que ter. E a sensibilidade, qual tipo de dado é processado? Isso é extremamente importante, tá? Então, um ponto que eu queria trazer aqui, tem bastante gente aqui que trabalha como terceiro, e infelizmente isso aqui é uma constatação de pesquisas, né, que 48% das violações analisadas, né, tiveram envolvimento de terceiro. Como? Ou eles tiveram uma credencial quebrada, ou eles tiveram acesso ao sistema, a empresa terminou o contrato e eles continuaram com o sistema aberto. No Brasil é muito comum ter PJ, né, junto
da empresa, muitas empresas contratam PJ, daí desliga aquele PJ e esquece de desligar o usuário. Então, isso acaba causando uma série de problemas. E nós vemos o quê? Que antes de contratar, o contrato não é bem feito. Por quê? Como seus dados são tratados, quais são os controles, se eles forem subcontratar, de quem vai ser a responsabilidade? Então, isso é uma coisa que a gente vê muito por aí. Tá? Ô, Fernando, mas essa coisa de terceiros nem é só de terceiros, tá? Porque eu tive meus dados vazados na Vivo também, por funcionários. Isso, também, exatamente. E é uma empresa o quê? Grande, entendeu? De novo, não adianta você ter um sistema ótimo se você não preocupar com o dado do cliente. Mas, com certeza, a Vivo foi sujeita ao quê? A um processo, né? E ela vai ter que pagar por aquele custo que teve, né? E se você teve prejuízo financeiro, inclusive, pode ser processado, né? Durante a operação, o que acontece? Você tem que garantir acesso mínimo para as pessoas, né? Que é o que hoje a gente trabalha muito com esse conceito de você garantir acesso somente àquilo que a pessoa precisa, não dar um acesso geral. Antigamente era comum ver o quê? Dou acesso ao administrador, faz aí, depois você me entrega, tá? Hoje em dia, com os controles que nós temos, é muito fácil você dar um acesso pontual. E quando vai para a cloud é mais fácil ainda, porque você tiver um sistema de governança propriamente configurado, nem que o gerente queira dar o acesso, ele não vai conseguir, ele vai ter que submeter um pedido de exceção para conseguir fazer isso, tá? Então, esse é outro ponto muito importante, tá? E na saída, isso aqui é um ponto que eu vejo que muita empresa não trabalha, que é o quê? Como que você vai revogar aquele usuário? Você terminou o contrato, às vezes o sistema não está nem sendo utilizado mais, como que você cancelou o contrato, né? Como que você fez a portabilidade, como você elimina aquele dado daquele usuário, né, os acessos deles. Então, você tem que ter isso bem estruturado. E aí eu venho com essa pergunta. A cloud é segura se a gente comparar com o ambiente on-premise na empresa? A minha resposta é sim, tá? Por quê? A cloud é extremamente segura e você consegue aplicar governanças muito mais profunda do que no ambiente da empresa. Mas o quê? A empresa tem que assumir a parte dela. Nós vamos ver daqui a pouco que tem uma colaboração entre o provedor cloud e a empresa. Por quê? Os dois são responsáveis por parte da segurança, tá? Então, se você tiver uma capacidade de gestão, né, e não uma característica automática de contratação, você tem que gerir bem o ambiente, tá? Então, quando a gente está no cloud, a segurança sempre é compartilhada, né? Empresa de telemarketing? Oi? Você recomendaria o cloud em uso como IA de auxílio ali em uma empresa de telemarketing? É que eu trabalho em uma e meu chefe acabou proibindo porque ele acabou descobrindo que alguns funcionários estavam fazendo relatórios com o cloud. Então, depende. Fernando, eu entendi a pergunta dele. Cloud ali é nuvem, tá? Não é a IA, não, tá ok? Tá. Achei que fosse a IA. Beleza. Não, mas é um bom ponto, Roger, porque hoje em dia é bem comum as empresas e as pessoas confundirem cloud com inteligência artificial, né? Normalmente, eu acho a colocação dele muito prudente, porque é muito mais comum do que a gente pensa. Exatamente, né? E aí que vem o ponto que eu quero trazer hoje, essa responsabilidade da computação híbrida, entendeu? Porque vai ser uma coisa que vai ser inevitável, tá? Você tem a computação híbrida, que é parte rodando em cloud e parte rodando na sua empresa, é inevitável. Por quê? Se você não modernizar os processos, não utilizar a inteligência artificial, o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Por quê? Voltando à pergunta do Pietro aí. Se você tem uma empresa de telemarketing e você não está usando o AI, ou a inteligência artificial, para fazer notas, para fazer relatório de como aquele atendente fez, provavelmente você está ficando para trás. Tá? Por quê? Não, continue. Você pode aplicar a inteligência artificial extremamente segura dentro do seu ambiente. Ninguém mais tem acesso. Mas isso tem que ser o quê? Um projeto bem feito, bem criado,
para que os dados fiquem contidos dentro da empresa e você consiga o quê? Utilizar esse benefício. Hoje, 100% das reuniões que eu entro, tá, com clientes, eu uso anotações de AI, de inteligência artificial. Por quê? Porque ele faz para mim tudo o que eu discuti, ele faz para mim qual que é o próximo passo e quem é o dono de cada um dos próximos passos. Fernando, mas assim, já que a IA que está fazendo a anotação, será que isso não se enquadra na Lei Geral de Proteção de Dados? Porque você, querendo ou não, está expondo uma conversa privada, né? Isso não é ilegal? Não, se você, no começo da reunião, você faz o disclaimer. Eu posso utilizar a anotação de inteligência artificial? Se a pessoa concorda, você tem o quê? Você está concordando ou com aquele termo. É como você liga num data center e numa empresa de help desk, por exemplo, e aparece, essa ligação pode ser gravada. Entendeu? A Diana quer fazer uma pergunta, por favor, Diana, pode perguntar. Eu posso terminar a minha pergunta? Me desculpa, tá? Tá. Diana, você faz logo depois dela, então, doutora, por favor. Tá, obrigado. Mas isso seria ético, Fernando? Porque, querendo ou não, você está vazando, né? No caso, para um banco de informação que a gente nem sabe, além da voz da pessoa, o script do que ela está falando. Então, mas como que vai ser usado? Aí que vem o ponto. Como você está usando isso de forma segura? Como foi implementado seu AI? Claro que se você pegar isso e expor num repositório público, é completamente antiético e, inclusive, um risco para a sua empresa. E ninguém vai querer fazer negócio com a sua empresa. Mas se você fazer isso de acordo com a conformidade, utilizando os processos corretos, a informação fica contida e vai aumentar o seu ganho. Não existe diferença entre uma gravação de voz e um transcript de texto. Tá? É a mesma coisa. Você fez o transcript de voz, você armazenou. Se você publicar para a internet, você está expondo o seu cliente ao mesmo risco do que o outro. Entendeu? Teria como transcrever à mão, Fernando, ou não? Seria mais seguro? Você pode fazer a transcrição à mão, mas imagine você, o atendente está tentando resolver um problema, vamos supor que é uma fintech, está tentando resolver um problema financeiro do cliente, ele está escutando o seu problema, tem que fazer nota e ainda procurar a solução. Isso traz o quê? Uma lentidão. O AI vai ajudar o quê? A traduzir essa nota. E a anotação manual ainda traz o risco do quê? A pessoa vai anotar somente o que for condizente com o que ela quer. Se for alguma coisa que vai trazer problema para ela, eu não quero anotar. Por quê? Entendeu? Fernando, no caso, se o cliente for usuário de Libras, a transcrição, ela transcreve Libras também ou não? Transcreve. Dependendo da solução de inteligência artificial que você usar, você tem a transcrição por Libras também. Tá? Inclusive tem a tradução automática, né, de voz para Libras e Libras para voz, né, ou de voz para texto, a pessoa vai conseguir ver. Por exemplo, eu entro em reuniões com pessoas de vários países. Transcrita, Fernando? Oi? Essa ligação, ela está sendo transcrita? Aqui não. Fernando, e como que fica a questão das pessoas de idade? Ela vai ter algum auxílio, alguma ferramenta que elas possam utilizar? Porque às vezes você tem uma avó que ela utiliza, né, o Meet para ela fazer apresentações, e no caso dela, que ela tem problema com a audição, como que ficaria? Pessoal, poderia usar o recurso. Eu estou tentando fazer uma pergunta há muito tempo, a gente não está respeitando a fila, então vamos fazer o seguinte, Diana, faz a sua pergunta, os demais eu vou pedir para esperar que o Fernando vai liberar um tempo no final, senão ele não vai conseguir expor o conteúdo dele, tá bom? Vou pedir essa colaboração de vocês. Deixa eu só a Diana fazer, que ela já está na fila há um bom tempo, aí a gente deixa para o final, por favor, tá? Isso, eu posso até estender, se precisar, eu posso ficar mais tempo, tá, Roger? Eu sei que você vai falar de assuntos aí que eles vão perguntar já. Já vai ter resposta para vocês aí no andar da carruagem, tá? Mas, por favor, a participação é muito importante, é só para otimizar o tempo mesmo aqui, gente. Diana. Fernando. Oi. Eu gostaria de saber sobre a acusação de fraude documental. Fraude documental de quê? De arquivos? De manipulação de arquivo?
Sim, feita pelas IAs, que está acontecendo muito. Então, hoje, e esse é um grande ponto, né? Com o avançar do AI, o que acontece? Existe muito o quê? Cópia ou criação de produtos, né? Ou de alteração de documento, como você mesmo falou. Por isso é extremamente importante utilizar modelos de certificação digital. Por quê? Se alguém alterar aquele documento, o certificado daquele documento muda, que é um hash, né? Todo documento, todo arquivo tem um hash, e quando esse hash muda, toda a árvore de certificação fica inválida. É como se fosse aquele cadeadinho que a gente tem no browser, que tem o selo de segurança, que tem o navegador, aquilo comprova. Então, quando você faz uma assinatura digital, você atesta que aquele documento em si foi certificado. Se alguém fizer qualquer alteração, aquele documento deixa de ser válido. Entendeu? Então, isso é o que prevê. Então, por isso, outra vez, tem que ter uma implementação de acordo com o propósito. Ok? Fernando, agora, tá? Pra gente fazer no final, tá bom? Eu acho que você vai responder as perguntas. Obrigado a todos, viu, gente? Eu sei que vocês querem fazer pergunta, o Fernando realmente é muito solícito. Eu tenho certeza, eu vou deixar o contato dele também, e depois vocês podem perguntar direto, tá? Roger. Oi, Tiago, desculpa. Roger, por que você não deixa o Fernando, nunca deixa o Fernando terminar as falas dele, sempre atrapalha o coitado? Tá. Vamos lá, pessoal. Então, nós temos aí esse modelo é o que eu gostaria de mostrar para vocês, principalmente com essa discussão que nós tivemos com a inteligência artificial. Nós vemos o quê? Que os dados e a identidade continuam sendo responsabilidade da empresa. Ela vai fazer a segurança. As permissões, configurações, todos os endpoints, né, que seriam os devices, o monitoramento e o uso é da empresa. Por quê? O seu provedor de cloud, ele não tem acesso à sua máquina, ela não tem acesso ao seu dado. Quem tem acesso ao seu dado é a sua empresa. Você garante aquela segurança. Como? Através de criptografia. Aplicações de workload, né? Depende do modelo. Porque se você contrata um modelo SaaS, muitas aplicações são responsabilidade daquele provedor. Mas alguma parte do workload pode ser da empresa. Então, existe o quê? A combinação. Por exemplo, essa SAP tem muito disso. Ele tem o cloud deles, que você pode utilizar, mas ele faz a integração com o seu ambiente privado. Então, vai ter o quê? Essa conjunção de responsabilidade, tá? Quem gerencia a plataforma e os provedores, né? E os hypervisors é o provedor, tá? Ele vai gerenciar o quê? O hardware. O que é um grande ganho quando a gente pensa no ambiente físico, né, de data center. Por quê? Se o servidor queima dentro da sua empresa, você vai ter o tempo de ter que chamar alguém, vai ter que ter a garantia, aquele servidor queimou uma CPU, você precisa adicionar a CPU, isso tudo leva um tempo e uma burocracia. Enquanto no provedor cloud, muitas vezes um rack inteiro com centenas de servidor queima, é tudo automaticamente migrado para o servidor, para o rack do lado. Então isso traz o quê? Um grande ganho, e o provedor, quando é no cloud, ele vai te prover essa segurança. Data center, hardware e rede física também. Quem vai fazer isso é o provedor. Com o quê? Com caminhos redundantes. Como que você vai fazer a redundância, né, entre esses sistemas? Tá? Os dados de identidade continuam sendo o quê? Responsabilidade da empresa em infraestrutura as a services, plataformas as a services e software as a services. Então, nós temos que entender o que são esses 3 pontos para fazer essa segurança. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que tem que ser muito Com licença, claro. tá dando eco, Vilisoft. Pode fechar o microfone? Vou fechar o microfone dele aqui, deixa eu ver se consigo. Aí. Obrigado. Ele já desligou, pode continuar. Então, o risco não desaparece quando você está no cloud. Ele só muda de endereço. Por quê? O risco está ali. A cloud vai reduzir o quê? A sua responsabilidade operacional. Se você tem um time mais enxuto, ou se você planeja uma extensão rápida, utilizar os recursos de cloud vai trazer o quê? Um grande ganho de performance para o seu time. Mas ele não elimina o quê? A sua responsabilidade sobre o dado. Entendeu? Então, quando você pensa no ambiente on-premise, que é o seu data center na sua empresa, você tem que pensar que você controla tudo aquilo, toda a pilha de software. Por exemplo, você tem uma pequena empresa de transporte, você tem lá o seu servidor com as suas aplicações, o que você tem lá dentro é tudo responsabilidade sua. Se aquele servidor parar, você provavelmente vai ter que contratar alguém para ir lá arrumar.
Se isso estiver rodando num cloud, o que vai acontecer? Se aquele servidor fisicamente estraga, eles vão mudar para um outro, entendeu? Automaticamente para você. As suas decisões sobre acesso continua sendo você quem faz. Se você quiser colocar todos os seus dados públicos, você faz. Mas isso foi o quê? Uma decisão sua, tá? A configuração de dados e configurações todas continuam como você tem. Então, as ameaças aceleram e atingem empresas de qualquer porte, tá? Eu trabalho com empresas gigantes, né? Só de cloud consomem na média de 3 a 4 milhões de dólares por ano, tá? E é muito comum ver nelas, e é muito comum ver em empresas menores. O quê? Que 31% dessas violações começaram com o quê? Com exploração de vulnerabilidades. E 48% tiveram o quê? Envolvimento de terceiro, tá? E 40% você vê uma taxa de clique em ataque por celular do que por e-mail. Então, hoje é muito comum, que foi falado aí antes, que a Ariel falou, desse tipo de ataque. Por quê? Hoje manda um SMS, tem um boleto seu pendente, tem uma conta sua que você precisa pagar, ou você recebeu uma notificação. Tá? Oi? Ô, Fernando, tira uma dúvida no quesito de segurança, porque eu já trabalhei uma vez e foi tratando uma questão de vírus que teve na empresa, e como foi que o vírus acabou se filtrando no computador da minha empresa e acabaram colocando arquivos pornográficos no data center. Foi horrível. Aí no quesito de segurança, para evitar esse tipo de vírus, qual você recomenda na proteção? Então, existe vários níveis, né? Tem que ver como que vai ter que ter o quê? Uma pós-incidente, uma análise após o incidente, para ver como que aquilo foi originado para planejar a solução. É como se fosse um acidente de avião. Aconteceu um acidente de avião. Tem que achar os motivos, o que causou aquele acidente. Tá? Por quê? Para você implementar a segurança e não correr aquele risco mais. Você tem que eliminar aquele risco. Muitas vezes é o que acontece. Tá nesse ponto aqui, que 40% veio por quê? Celular ou e-mail. A pessoa foi lá e clicou. Ou a pessoa entrou num site desse e achou que não estava sendo monitorado. E isso injeta para você um monte abre um monte de porta para quê? Para que esses atacantes entrem e enviem esses arquivos. Tá? Outra coisa que você tem que fazer, um sistema de análise de arquivo. Um sistema de antivírus, um sistema de verificação de arquivos, entendeu? Muitas empresas fazem, inclusive no proxy, análise das imagens. Hoje, qualquer proxy para uso de internet faz o quê? Esse reconhecimento de imagem. Você está acessando um conteúdo indevido. Ele faz o bloqueio e você pode, inclusive, mandar para o gerente. E-mail é a mesma coisa. Você pode fazer a análise do e-mail. Você tem um e-mail corporativo, o e-mail não é seu. O e-mail é da empresa. A empresa pode sim inspecionar o que você está mandando. E você faz isso. Eu fiz o trabalho de uma empresa e nós descobrimos que vários funcionários estavam usando o e-mail da empresa para aplicar para vagas em outras empresas. Tá? Aí qual era a ação? Fazia a quarentena daquele e-mail e enviava depois para o gestor. Isso é muito verdade, porque, por exemplo, como eu já disse, eu trabalho ali cuidando dessa parte da segurança, enfim, fazendo os próprios phishings. Muitos dos funcionários de uma empresa que contratou a gente estavam usando e-mail corporativo para fazer, além de conta no Tinder, para se cadastrar para ganhar ponto no McDonald's. Então, assim, é um absurdo que o pessoal não leve a sério, com tanta seriedade, esse e-mail que nem pessoal da pessoa própria é, né? Exato. Mas isso não seria espionagem? Então, se a gente vê que... Oi? Não seria espionagem? Você não estaria vigiando o funcionário? Isso daí é válido? É válido, sim, porque você está usando e-mail corporativo. Aquilo é um instrumento que ele te dá de trabalho, entendeu? Então, a empresa tem total controle sobre aquilo. Se você não quer estar sujeito àquela inspeção, não use. É simples, entendeu? Porque tudo que você faz dentro da empresa, a propriedade é da empresa. Entendeu? Quando você assina o seu contrato de trabalho, se o contrato de trabalho for bem feito, e tem inclusive isso, se você vazar informações, se você enviar dados de cliente inadvertidamente, você pode ser processado. Entendeu? Não é só o funcionário que pode processar a empresa também pode
processar o funcionário se ele não estiver agindo de boa fé, entendeu? Então, é válido, sim, toda essa inspeção de tudo que chega dentro da empresa e tudo que sai da empresa. Você está dentro da empresa. Hoje o negócio é digital, tá? Então, hoje em dia, a gente vê que 43 dias é a média para resolver totalmente uma vulnerabilidade crítica. Pensem para você ver, é crítico. 43 dias é uma vida, praticamente. Você expõe o seu ambiente a recursos, você deixa os seus dados expostos por muito tempo, tá? E isso pode ser explorado, tá? A cloud, inclusive, vai te ajudar o quê? A elevar todo esse processo de segurança. Por quê? Ele tem um processo automático de atualização, se você permitir. Ele controla o quê? A escala, faz o controle de política que pode ser aplicado em muito mais recursos. Por exemplo, se você pega no Azure, né, da Microsoft, ele tem uma configuração que você faz no topo da árvore. Então, você fez aquela configuração lá, tudo e qualquer serviço que rodar abaixo está sujeito àquela política de segurança. Então, você vai ter todo esse controle. Você vai ter uma telemetria, que você pode coletar todos os logs, né, todas as informações do seu ambiente, quem comunicou com quem, e, inclusive, do ambiente que está on-premise, você pode exportar para o seu provedor cloud. Por quê? Você tem uma informação centralizada, que você pode utilizar sistemas que detectem a intrusão, que detectam esses riscos, né? E a resiliência, que é o que eu falei. Você tem várias zonas, né? Tem várias regiões. Então, vai instalar, por exemplo, na Amazon ou no Azure, você vai lá e escolhe, eu quero instalar no Brasil South, quero usar Brasil Central, né? Ou outras zonas que você quer, quero usar a zona 1, 2 ou 3, eu vou fazer snapshot, né, que é um flash do disco, tá? E você vai fazer automação de recuperação. Então, são recursos muito mais fáceis de ser implementados quando a gente está em cloud, do que quando a gente está rodando on-premise. Eu vou andar um pouquinho mais rápido só para a gente manter o tempo aqui, mas eu vou ter tempo depois, tá, pessoal? Então, são 4 decisões que tornam uma boa cloud insegura, tá? Por quê? Se você migrar sem arquitetura, isso aqui é o que eu mais vejo, tá? Pessoas vão ativar o ambiente cloud, vai lá, cria a conta e começa a instalar coisa. Não, a gente está só fazendo o teste, daí o teste vira produção. E dali puxa outra coisa, vai fazendo aquele monte de, entre aspas, gambiarra e puxando um assunto para o outro, tá? Isso são coisas que temos que tomar muito cuidado. Conceder acesso demais. Então, pessoas concedem acesso demais para quê? Não quero ficar respondendo essa pessoa toda hora. Vou te dar o acesso administrador, você resolve aí, depois você me fala. Aí a pessoa depois nunca fala, a vulnerabilidade está lá, tá? Expor por conveniência, muitas vezes dá trabalho, tem que criar faro, tem que criar regra, tem que criar um proxy, tem que utilizar chave, tem que usar um monte de protocolo de segurança, e eu não quero perder meu tempo com isso, eu quero só expor meu computador. Daí eu vou lá, coloco no cloud, coloco o IP público direto no servidor e pronto. Só que esquece que tudo que está naquele servidor está exposto, tá? E operar sem visibilidade. Você não tem log, você trabalha com log desligado. É uma coisa que gera custo. Tanto para você rodar na sua empresa, quanto para rodar no cloud, salvar log gera custo. Mas, ao mesmo tempo, te ajuda. Por quê? Te dá um alerta. E, outro ponto importante, ter alerta sem dono, você está fazendo alerta, mas ninguém é responsável, o que vai acontecer? Você vai deixar a vulnerabilidade acontecendo, tá? E também muitos inventários incompletos. Se você pensar, várias empresas demoram muito tempo para atualizar o seu inventário de máquina, o que traz uma grande vulnerabilidade aí, tá? Aí a gente pensa aqui, isso aqui é um modelo que nós chamamos de Cloud Architecture Framework, né, ou arquitetura de cloud, né, que faz o quê? A separação dos ambientes, que nós chamamos de landing zone. Landing zone é onde todas as aplicações vão chegar. Daí você faz o quê? Separação de produção, teste e do ambiente de administração. O padrão como código. Então, você vai fazer a implementação do serviço, você tem que ter ela em forma de código. Por quê? Você evita o erro humano, né, naquela repetição, e você, com isso, reduz o risco de um deploy acontecer de forma incorreta, tá? Como você faz o controle de endpoint privado, VPN e regras explícitas, onde elas vão chegar? Quando você tem uma landing zone bem definida,
se uma pessoa, mesmo que ela tenha direito administrativo naquela região, tentar colocar um servidor de VPN, por exemplo, vai ser negado. Vai falar, você não tem permissão para rodar um servidor de VPN nessa subscrição. Então, você vai ser negado. Então, você tem que ter a postura de quê? Negar por padrão. Sempre negar. E, se realmente for necessário, você vai fazer um pedido de exceção que vai ser enviado por um processo, a empresa tem que ter o processo de aprovação, e aí sim você vai conseguir fazer esse deploy. Tá? O objetivo é o quê? Tornar o caminho seguro mais fácil do que a exceção. Por quê? Se você pensa, vou instalar isso aqui primeiro e depois vou corrigir, provavelmente você não vai corrigir, porque acabou de instalar essa aplicação aqui, já tem outra aqui para você tomar conta, entendeu? Então, por isso que é sempre melhor fazer via código. Então, aqui um ataque moderno, né, o que hoje a maioria dos ataques, como a gente estava conversando há pouco, utiliza o quê? A identidade. Por quê? A identidade te dá acesso a tudo, te dá acesso ao ambiente de cloud, dá acesso ao ambiente de e-mail, dá acesso ao ambiente de on-premise. Então, com a identidade fraca, tá, você faz o quê? Expõe a sua empresa. Tá? Então, fazer essa parte de phishing, smishing, né, que a gente chama, que é a entrega de sessão ou credencial e pegar a identidade. Muitas empresas não utilizam ainda o Multi-Factor Authentication, né, que é a autenticação de 2 vias. Né? Você faz o login e para abrir, por exemplo, o e-mail, você digitou a senha e depois você tem que confirmar com o Authenticator ou com qualquer outra ferramenta de autenticação. Né? Privilégio, qual que é o papel amplo que permite escalar, né? Como que você vai dar o privilégio, conter aquele privilégio somente para que o usuário precise? Quais são os dados ou bancos que são acessíveis, né, por aquele usuário? E qual que é o impacto no seu ambiente? Se seria o que? Extração de dados, fraude ou um ransomware, que é uma coisa muito comum hoje, né? Então, a identidade conecta cloud, né, os software as services e o ambiente híbrido. Então, por quê? Você tem que criar esse MFA resistente para quê? Para reduzir os métodos. Né? Você tem que utilizar o menor privilégio. Uma coisa muito importante que eu vejo para todo lugar: conta privilegiada de administrador acessando e-mail. Tá? Conta privilegiada não pode ter e-mail e não pode navegar na internet. Ah, Fernando, eu sou o administrador da minha empresa. Ok, tem o seu usuário padrão e tem o usuário administrador separado. Toda vez que você tiver que fazer uma tarefa de administrador, você tem que mudar a credencial para aquela, para que você execute o seu trabalho. Isso é extremamente importante. Acesso condicional. Por exemplo, a empresa só trabalha no Brasil e, de repente, começa a chegar a tentativa de acesso da Europa. O que você tem que fazer? Bloquear. Entendeu? Bloqueia. Ah, o dono da empresa que está lá. Ele vai ter que entrar em contato com o TI, tem o processo, ele sabe. Ele vai ter que entrar em contato com o TI e falar, olha, eu estou na Europa, eu preciso acessar a empresa. Aí você libera para ele. Mas você tem que fazer esse tipo de filtro. Não tem porquê. Sua empresa não faz negócio, sua empresa não vende, por exemplo, para o exterior. Por que você expõe o seu site para o exterior? Só para aumentar chances de risco. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Tá? Acesso condicional, então, seria isso. E o offboarding. Isso aqui, eu vou falar que em torno de 70% das empresas que eu vejo não seguem. Quando o colaborador é demitido ou desligado da empresa, como que funciona? Tá? Eu vejo aqui nos Estados Unidos que é muito comum. Vai ter um layoff, a primeira coisa que eles fazem antes de comunicar o usuário é já bloquear o usuário. Ele já não consegue fazer nada e o gerente liga para ele. Por quê? Porque se você deixar o acesso por mais tempo, ele vai estar sujeito a quê? A entrar nos seus sistemas, ou derrubar os sistemas, ou copiar dados. Então, isso é uma coisa que tem que ser extremamente importante. E ter controle. Onde que ele tem usuário? Tem usuário no Active Directory, que é o usuário do Windows, no domínio. Ele tem usuário na VPN, então tem que remover lá também. Ele tem usuário no sistema de banco de dados, tem que remover. Você tem que ter isso documentado em algum sistema. Tá? Então, você consegue responder em minutos quem tem acesso privilegiado agora? Pense na empresa que você trabalha. Tá? Se você lida com TI, você teria condições hoje de responder quem tem acesso privilegiado agora no seu sistema? Se você não tem, em questão de minutos, como buscar esse relatório,
Houston, we have a problem. Tá? Por quê? É onde todo mundo vai acessar. Então, esse é o ponto principal. Nós temos que ter muito controle disso. Tá? Então, os dados precisam de regras antes de receber a tecnologia. Que foi a pergunta que fez, e se eu escrever manual? Você está escrevendo manual, você está também expondo o mesmo tipo de dado. Tá? Então, você tem que usar o quê? Classificação. O que é público, o que é interno, o que é confidencial ou o que é sujeito à regulamentação. Tá? Como você vai restringir? Quem precisa acessar? Por quanto tempo? Eu vejo várias empresas que criam um servidor de arquivo e têm acesso completo para todo mundo. Aí o que acontece? Todo mundo pode acessar tudo. Já vi casos de funcionário conseguir acessar a planilha de salário da empresa inteira. Entendeu? Então, temos que cuidar disso. Muito cuidado com o nível de acesso. Criptografia, não somente enquanto está na rede, né? Mas também quando está parado. Como você encripta o dado na sua máquina? Tá? Quem usa BitLocker na máquina? Isso é extremamente importante. Por quê? Hoje a gente é sujeito de ter o quê? O computador roubado a toda hora. Em qualquer lugar que você tiver, você tem chance do seu computador, do seu telefone ser roubado. Se o dado não for criptografado, alguém conseguir pegar aquele celular, o que vai acontecer? Vai conseguir pegar os dados que você tem ali. Tá? E observar o quê? Esses logs de alerta. Muitas vezes a gente recebe alerta e ignora, entendeu? Algum comportamento anômalo, que foi o que eu falei. Estão tentando acessar o usuário, por exemplo, do Roger, vindo da China. Ué, mas o Roger está no Brasil, por que está tentando acessar da China? Entendeu? Então, são coisas que você tem que o quê? Alertar. Tem uma tentativa de acesso desse usuário vindo de outro lugar. Já informa o ambiente de segurança para que eles tomem a atitude necessária. Tá? E como que você vai fazer a recuperação? Você tem uma cópia separada do seu ambiente? Você tem um backup imutável? Você testa o seu backup? Tá? Então, pense você hoje na sua empresa. Você tem a sua empresa, você faz backup. Quando que foi a última vez que esse backup foi testado? Tá? Esse é um ponto muito importante. Quando o seu backup foi testado. Não adianta ter backup se você nunca testou. Tá? Porque na hora da emergência você não vai saber o que fazer com ele. Tá? Então, o que não gera sinal, não gera resposta. Se você não monitora, você não consegue detectar. Se você não consegue detectar, você não consegue responder. Então, isso aqui tem que ficar muito claro para vocês. Essa é a meta hoje para vocês. Tá? O backup só protege o quê? Quando a empresa consegue recuperar. Porque é o que eu acabei de falar. Se você tem um backup e você não consegue recuperar, então você não tem um backup. Tá? Por quê? Você não vai conseguir colocar o sistema de volta no ar. Tá? Trabalhar com a liderança para definir. Alguém já ouviu falar em RTO e RPO? Manda aí um thumbs up ou thumbs down, quem não conseguiu. Um joinha ou um joinha para baixo. Quem já ouviu falar em RTO e RPO? Tá? Isso seria o quê? O tempo que você tolera de perder os dados, quanto tempo você toleraria perder os dados do seu sistema e quanto tempo você pode aceitar para recuperar. Por exemplo, numa empresa de tecnologia, ou numa empresa que vende produtos, vamos para um produto para a internet. Se o sistema dele de vendas cai agora, ele tem que ter o quê? Um ponto de restauração muito próximo. Por quê? Senão ele vai perder aquelas vendas. E o quê? Um tempo de restauração muito próximo também. Porque senão o usuário vai tentar comprar ali. Não conseguiu, ele vai para outro lugar. Tá bom? Então, temos que ter análise e de novo, de acordo com o sistema. Não é uma coisa comum para toda a empresa. Depende do sistema e da criticidade. Então, esse aqui é o desafio para vocês hoje. Tá? De hoje até 30 dias, conhecer e fechar as portas. Como que você vai conhecer e fechar as portas? Criando inventário, entendendo quem são os administradores, habilitando a Multi-Factor Authentication, olhando o que está exposto ao público e olhando o seu backup. Isso aqui é um ponto crítico. Você tem que atuar nos próximos 30 dias na sua empresa ou na empresa que você presta serviço. Tá? Padronizar e proteger. Você tem que criar padrões
para proteger, quer seja em ambiente cloud ou quer seja no seu ambiente on-premise. Como que você vai fazer segmentação de dados, como que você vai utilizar com terceiros, como você vai fazer política de segurança. E detectar e comprovar, né? Como você vai fazer os logs, os alertas, como você vai fazer os testes e os seus indicadores. Tá? Estou tentando correr aqui só para a gente terminar, vou ficar 15 minutos a mais para a gente poder responder, tá, pessoal? A responsabilidade clara evita o quê? Esse vazio entre a empresa e o seu fornecedor, tá? O empresário vai definir o quê? O risco, a prioridade, o orçamento, que é extremamente importante, e o impacto que ele vai aceitar. O time de TI vai desenhar, configurar e monitorar. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Por quê? O empresário, muitas vezes, não vê o TI como investimento, vê o TI como despesa. Tá? E aí você falar, para a gente ter um ambiente seguro, a gente tem que fazer backup. Não, mas eu não quero pagar uma solução de backup. Não quer pagar a solução de backup, você vai correr esse risco. Então está aqui o documento que você aceita esse risco. Por quê? Quando der o problema, ele não vai vir para você e falar, agora eu preciso recuperar o backup. Você vai falar, olha, lá em 2026, você falou para mim que não precisava de backup, então esse sistema não tem backup, porque você falou que não queria pagar e não ia ter backup. Entendeu? Isso tem que ser uma conversa negociada e tem que ter documentado quem tomou aquela decisão. Tá? O provedor cloud vai sempre proteger infraestruturas e os serviços sob o seu escopo, que é o escopo do cloud, e um parceiro tem que executar o que foi contratado, com escopo e tempo determinado, e claro. Tá? E os usuários, o quê? Acessam dado dentro das regras definidas. Você vai acreditar no usuário que ele vai fazer, ou ele vai ter que... você vai dar acesso completo e vai acreditar que ele vai só acessar os dados que ele pode? Não, você vai restringir o acesso dele para aquele, tá bom? Então agora a gente tem um tempo de pergunta aqui, deixa eu abrir aqui o chat, que eu vi que tinha bastante coisa pipocando lá. Vou parar de compartilhar aqui, não, vou deixar compartilhando, porque eu queria... Pessoal, antes de eu tirar o compartilhamento, eu vou deixar aqui meu Instagram e LinkedIn para vocês entrarem. E eu vou mandar aqui no chat, ou não sei se o Roger... Roger, você consegue mandar um e-mail depois para eles? Consigo, eu faço um videozinho também, coloco o contato do pessoal depois. Tá, também. porque eu vou mandar um grupo de WhatsApp, e o que eu queria fazer com o pessoal antes de terminar é o seguinte, nos próximos 30 dias eu vou monitorar esse chat. E esse chat eu quero que vocês usem para fazer perguntas, tá? Não muito técnicas, tá? Eu vou ajudar em algumas perguntas, mas para a gente fazer o compromisso de, em 30 dias, ter esse relatório inicial. Todo mundo concorda em fazer isso? Pelo menos de um workload seu? Manda um... Sim ou não? Se não vê valor, entenderam. Eu não faço. Entenderam a minha chatice aí em deixar o Fernando falar? Porque tinha esse presente no final do Fernando para vocês aí, tá? Tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos... Não sei se deu tempo aí de pegar o QR Code, mas vamos para as perguntas, Roger. Vamos trás para frente, vamos pegar o que a Diana perguntou aí. Como saber que um profissional é confiável, né? Ou seja, para contratar um cybersecurity, o que requisito que eu devo ter para ver se esse cara é ou não é um cara bom, é confiável? Principalmente, acho que o principal ponto, não só para o funcionário de segurança, mas para qualquer funcionário que você for contratar, é o quanto ele demonstra a responsabilidade. Qual que é o histórico daquela pessoa? Entendeu? Qual que é o histórico daquela empresa? É uma empresa idônea? É uma empresa que já existe há muito tempo? É uma empresa que foi recém-criada? Quem são os fundadores? Quem são as pessoas daquela empresa? Né? Há quanto tempo ela está no mercado? Isso quer dizer que uma empresa nova, recém-formada, é ruim? Não. Tá? Por quê? Você tem que ser só diligente com o que vai fazer. Outro ponto, se é uma empresa, vou falar de empresa, depois falar do funcionário. Se é uma empresa, faça o contrato bem feito. Se ele vazar informação, ele vai ser responsável. Se a empresa não for realmente idônea, na hora que ela lê o contrato, vê que vai ter uma multa lá de 1 milhão para pagar se ele vazar dado, o cara vai correr fora. Entendeu? A mesma coisa com o seu colaborador. Tenha no processo de contratação, hoje eu vejo que a maioria das empresas não fazem isso aí no Brasil. Vai contratar, você vai dar acesso ao sistema, você tem que ter um parágrafo no contrato de trabalho que diz com relação à propriedade intelectual da empresa, com a propriedade
de cliente, a tabela de clientes, que você não pode levar cliente para outro lugar. Isso é extremamente importante. Ah, se eu fizer isso, o funcionário não vai trabalhar para mim. Tudo bem, o mercado está aí, tem mais muita gente querendo trabalhar e muita gente honesta e boa. Tá? Então, acho que seria esse ponto. Ter uma entrevista formal, demore para contratar o serviço, demore para contratar a pessoa, faça toda a investigação que você puder em cima daquela pessoa. Tá? E não é porque a pessoa vai ser contratada como caixa da sua empresa, tá? Ou como o estoquista da empresa, que ele não representa risco. Em qualquer área, tá? Você pode abrir uma vulnerabilidade. Então, tome bastante cuidado com isso. Tá? Ficou claro, Diana? Ok, alguma outra pergunta? Pessoal, pode perguntar para o Fernando agora é a hora, e eu tenho algumas também, vou deixar vocês passar na frente, tá? Porque o Fernando tem mais acesso a ele. Fique à vontade. Fernando, Oi? no meu site, eu colocar uma parte que pede para entrar com e-mail pessoal, ou colocar algum dado pessoal, e se eles tentar fazer alguma coisa contra eu ameaçar, dá certo também? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você tem o seu site, aí você faz a proteção para uma área privada, certo? Ou qual seria esse acesso? Isso. Então, se você tem o site e você provê, por exemplo, uma caixa, uma loja, alguma coisa, se o sistema for bem estruturado, aquele usuário vai ter acesso só àquela aplicação. Ele não vai ter acesso ao seu sistema de CRM que está por trás. Ele não vai ter acesso ao sistema de shipping, por exemplo, de envio de encomendas. Tá? Porque ele é um cliente. Agora, se a pessoa é um prestador de serviço seu, você tem que limitar o controle. Aí vem a importância da definição de acesso. Quando você vai fazer o sistema, ou quando você vai contratar um sistema, isso tem que ficar bem claro. Quando e onde a pessoa vai ter acesso. Tá? Faz sentido? Ok, alguém mais quer perguntar? Estamos liberados aí. Fernando, eu tenho uma pergunta bem técnica, tá? Eu vou aproveitar você aí, beleza? Hoje o Orb 360, que é a aplicação nova que nós lançamos para famílias neurodivergentes, né? Pessoal que tem autismo, TDAH, a gente está usando 6 servidores. Eu estou com um servidor em Frankfurt, na Alemanha, tem um em Nuremberg, na Alemanha também, tem um Helsinki, na Finlândia, e um outro em Ashburn, na Virgínia, e Hillsborough, em Oregon, e um outro em Singapura. Na verdade, não são servidores, são data center. Deve ter uma dezena de máquinas cada um desses, que está rodando o Kubernetes lá. E a gente, que tipo de tecnologia que você acha que a gente deve utilizar para garantir o tráfego desses dados internacional? Ou seja, hoje eu uso um fornecedor, esse fornecedor eu tenho que usar VPN para fazer a interligação entre os data centers, tá? E o que você sugere? Eu pego um fornecedor que tem uma VPN privada, que é cara, é difícil para esse tipo de produto, ou essa linha de utilizar VPN é uma linha correta? Bom, a primeira pergunta é o mesmo provedor entre localidades diferentes? Sim, é o mesmo provedor. Às vezes tem algumas VM do K8S, né, do Kubernetes, que é só para rodar uma carga, não tem dados nenhum, é só processo. Mas raramente, quando eu tenho que fazer, por exemplo, por compliance, eu tenho que deixar o dado naquele país, aí ele fica temporariamente e transfere. E aí, mas está usando VPN também. Basicamente é um provedor só que está usando os 6 data centers dele no mundo, entendeu? Para fazer proximidade. Tá. Então, vou te responder. Se é o mesmo provedor, trafegue os dados pela rede dele. Ele deve ter algum backbone dele. Por quê? É a forma mais segura. VPN, normalmente, não é recomendada para ambiente de produção, a menos que seja um ambiente pequeno de produção. Tá? Eu sei que está começando agora, mas à medida que a aplicação for mais, tiver mais usuário, for muito mais intensa, você vai ter que repensar isso. Por quê? Quando você faz tráfego pela VPN, o principal ponto quando você faz um tráfego de dados por VPN, você fica sujeito a todo o roteamento da internet. Então, todos os hoops que você passar pela internet, você vai ficar sujeito. Então, de Ashburn, por exemplo, para Virgínia, pode ter algum data center no meio que está congestionado, e com isso você vai ter uma latência maior.
Se você usa a conexão privada deles, normalmente eles têm link de fibra entre os data centers, mesmo que seja global, tá? Uma empresa, dependendo do tamanho da empresa que faz hosting, ela vai ter esse canal dedicado entre os data centers. É mais caro? Pode ser mais caro do que a VPN. Porém, você tem a vantagem do quê? De uma latência contínua. E outro ponto extremamente importante, analise se, utilizando a VPN, você não paga a taxa de tráfego de saída. A maioria dos provedores cloud ou de ambiente de hosting tem o quê? Você consegue entrar dado free, né, ou com a carga bem baixa, mas quando você faz a conexão de um lado para o outro, tá, você está tirando o dado daqui, movendo para o data center. Se for por VPN, você está pagando o outbound traffic. Se você está pagando outbound traffic, vai ser um custo que vai ser oculto no seu custo de VPN. Então você vai olhar lá, não, mas VPN custa só $50 por mês. Tá? Mas e quanto que você está pagando de outgoing traffic? Que normalmente vem num item separado do bill, da conta do seu provedor de cloud. Tá? Então, esses são pontos extremamente importantes. E outro ponto, visando essa arquitetura sua, que eu acho extremamente importante é ter os data centers próximo das pessoas. Eu vi que está bem distribuída a aplicação, mas ter os data centers distribuído próximo aonde o usuário vai acessar. Por quê? Você melhora a experiência de usuário. Tá? Você consegue melhorar a experiência do usuário, porque você tem que trafegar todo o caminho. Por exemplo, vamos supor aí do Brasil, você tem que acessar a aplicação, você vai cair no servidor da Virgínia, entendeu? Você vai ter que trafegar todo o continente para chegar lá, entendeu? Então, esse é o ponto importante. Por isso que soluções, por exemplo, várias soluções de borda, né, que a gente chama, muitos data centers têm o quê? O que eu acabei de falar, você tem essa distribuição e você tem um proxy de borda. E o proxy de borda, muitas vezes, está próximo do cliente. Então, por exemplo, na Microsoft, vou dar um exemplo da Microsoft e da Amazon. Ele tem o serviço de proxy que fica em São Paulo. O seu serviço está rodando nos Estados Unidos. Todos os provedores cloud têm isso. E o que vai acontecer? Quando você tentar acessar a aplicação pelo DNS, ele vai apontar, ele vai resolver para o lugar mais próximo. Porque tem um GTM, que é um gerenciador de DNS, que vai te apontar para o caminho mais próximo. E dali você vai pela rede interna e acessa a aplicação, o que torna a experiência de usuário muito melhor. Tá? Mas ótima pergunta, Roger. Não, eu acho que eu estou fazendo certo. Eu só estou usando a VPN em cima da rede do fornecedor, entendeu? Para conectar os data centers mesmo. Então, a rede é privada e estou usando a VPN lá, porque é justamente para conectar. E estou fazendo o tenancy, ou seja, para cada país a gente tem os tenants, os bancos de dados. A aplicação é toda replicada em data centers diferentes. Então, a aplicação que eu tenho em Ashburn, eu tenho a mesma aplicação em Frankfurt, ou seja, são ambientes replicados, mas de dados não. Eu coloco, por exemplo, eu pego Ashburn, eu tenho 38 países lá, da América Latina, aqui perto aqui. Eu chego no outro, eu tenho 28, 23, justamente pela proximidade. Por exemplo, ontem a gente subiu a... PH Filipinas. Filipinas a gente colocou em Singapura, porque está a 2.400 quilômetros, mas fica tudo lá. Agora, eu tenho que ligar esse data center para pegar sumário, ver os usuários que estão conectando, aí a gente usa a VPN do próprio fornecedor, tá? Instala a VPN para enxergar o outro cara, e eu acho que eu estou fazendo o caminho certo, correto? Isso, que na verdade eles chamam como VPN, mas seria um internal peering, Exatamente. Sim. Pessoal, a pergunta aqui é para vocês entenderem uma coisa, né? A gente é macaco velho, eu já estou com 40 anos de tecnologia, o Flávio, os meninos aí. O que a gente precisa ter é o seguinte, a gente não pode ser soberbo, achar que conhece. Eu converso com o Fernando sempre, a gente troca informação, eu penso as informações sobre rede. Então não se achem doutores de segurança, ninguém é. A gente precisa um do outro. Estou errado, Fernando? Tá certo, completamente certo. E aproveitando e respondendo aí engajando com a resposta do Alex aí, isso é um ponto extremamente importante. Muitas vezes a gente deixa para preocupar com a segurança só no ponto final, né? Enquanto você, em vez de pensar como um todo, não pense que isso é só coisa de brasileiro, tá, Alex? Acontece no mundo inteiro. Em empresas que não têm o quê? Um processo bem definido, tá? Empresas, por exemplo, que eu faço essa parte da educação deles, já tem todo mundo. Pode ser até a mesma pessoa. Ele sabe que ele vai ter que preocupar com a arquitetura, com a segurança, com quem vai ter acesso. Isso tudo já tem que estar definido no papel
como que vai ser. E a preocupação da segurança tem que ser em primeiro lugar, não em último lugar. Tá? E é exatamente o que você falou ali, que eles implementam o DevOps SecOps, né, que seria a parte de segurança, né? E um ponto importante para a pergunta da Diana, né, que perguntou sobre como contratar, né, um pessoal de cybersecurity, como saber que a pessoa é idônea. Tem muitas empresas que vendem fracionamento de pessoas. Então, você tem um fracionamento de CTO, por exemplo, que seria o Chief Technology Officer, um fracionamento do especialista de segurança. Por quê? A sua empresa talvez não tenha necessidade de ter um funcionário todo dia da semana, às 40 horas ou 44 horas da semana, para trabalhar com segurança. Você não vai ter a carga. Então, se algum dos seus funcionários não conseguir assumir aquilo porque você não dá educação, não que você não dá, mas que ele não tenha educação ou que não tenha budget para treinar esse funcionário, seria talvez mais barato você contratar um por tempo parcial, vamos supor 4 horas por semana, 8 horas por semana, tá? Com um contrato bem feito, porque ele vai te ajudar nesse ponto de segurança. Isso é um modelo muito comum e eu vejo que tem crescido muito, porque é muito difícil. Por exemplo, CTO, a empresa que você trabalha, né, independente do tamanho, você tem um processo, quando tiver que abrir uma filial bem definido, o que você tem que ter daquela filial, como que vai ser o ambiente de tecnologia, como que vai ser comunicação, qual que é o processo quando contratar um funcionário. Quem define isso são as pessoas debaixo do CTO. Ele tem que planejar. O CTO é a pessoa responsável em fazer esse tipo de planejamento. Quem vai ter acesso ao quê? Como que vai ser meus processos? Tá? Então, isso é extremamente importante, definir esses processos. Alex. É só uma colocação também que eu vejo, principalmente em empresas que não é do segmento de TI, e muitas vezes eles não pegam assim por treinamento do colaborador normal, né? De não clicar no link malicioso, de evitar abrir certos e-mails. E eu acho que às vezes falta muito essa questão de treinamento desses funcionários, né? Principalmente aqui em empresas do Brasil, né? Não sei como é as empresas aí dos Estados Unidos, né? Se elas têm essa mesma preocupação, né? Isso é mundial, tem que ter o treinamento, tá? E você não precisa, hoje em dia tem muita plataforma online que faz o treinamento de segurança que você contrata, eu quero contratar para meus 10 funcionários, e você manda o acesso para os funcionários, eles têm que fazer aquele processo de treinamento, e depois vai ter o sistema de teste, que seria, por exemplo, que acho que foi a Audrey, né, que falou no começo, que trabalhava com esse tipo de segurança. Então, seria o processo seguinte. Então, quando você contrata uma empresa de segurança, você tem que definir o escopo. O que você quer garantir de segurança? Eu quero garantir que os meus funcionários treinem de forma segura. Então, vai estar no escopo. Eles têm que fazer o treinamento. Você vai dar 30 dias, 60 dias, 90 dias, ok? A pessoa vai fazer o treinamento. Terminou o treinamento, você vai fazer o quê? Avaliação. E isso tem que ser constante. Dali a 6 meses, você manda um teste. Daí, daqui a 12 meses, você manda um teste. E você renova esse treinamento. Por quê? Durante um ano, talvez pessoas foram contratadas, pessoas foram demitidas, mudaram de função, mudou o tipo de acesso dele, ele mudou a função dele. Então, você tem que o quê? Fazer sempre esse refresh. Tá? Nas empresas que eu trabalho, isso acontece anualmente. Você tem que fazer a certificação anualmente para fazer isso funcionar. Tá? Pessoal, eu não vou. Tem muita pergunta para fazer, eu vou deixar o contato depois do Fernando para vocês. A gente tem que encerrar agora, porque já passou do horário, eu sei que vocês têm compromisso, né? Fernando, quero te agradecer imensamente pela disposição de você falar com a gente aqui. Espero que você volte, já esteve aqui, vai voltar outras vezes, que é muito importante o seu conhecimento para as nossas empresas, os nossos negócios aqui. Agradeço mesmo. Antes de dar suas palavras finais, eu quero fazer um pedido para vocês. A gente lançou agora o Orb 360, que é uma solução para famílias atípicas, quem tem membros com autismo, TDAH. Peço para você para baixar o aplicativo lá do Android, do Apple,
do iOS, né, testar e principalmente indicar para as famílias aí que passam por essa situação, né, especial, e que possa ajudar essa aplicação a crescer no mundo aí. Eu agradeço imensamente a cada um que participou, peço desculpa aí, porque às vezes a gente precisa dizer não e tal, mas o Fernando vai estar disponível aí. Fernando, obrigado, as últimas palavras suas, por favor. Aí. Obrigado, pessoal. Como eu disse, o Roger vai mandar o link aí, eu estou criando aqui agora o grupo do WhatsApp, quem quiser entrar lá, Roger, se você puder distribuir para quem fez a inscrição aí na palestra, seria bom. Ou entre em contato comigo ali no Instagram, que eu te puxo lá para o grupo junto, tá? A ideia desse grupo, como eu disse, é para a gente pensar e discutir algumas ideias adicionais e a gente continua essa conversa, né, Roger? Estou sempre à disposição aí, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco, que tenham atendido as expectativas aí, e qualquer feedback que vocês tiverem, que eu posso melhorar também, né, que eu não sou perfeito, me avise, que estou aqui disponível, tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, agradeço a cada um de vocês de verdade aí, continua com a gente, eu vou deixar um vídeo, deixar umas coisas para vocês lá, vou dar um recorte nesses vídeos, colocar no Instagram, eu agradeço mesmo aí, desejo uma tarde abençoada para vocês aí, tá? Um grande abraço, queridos. Obrigado.